Olá, meus amigos, tranquilidade? Professor Santana da equipe Gabaritar Concursos. Venho para mais uma dica de raciocínio lógico. Preste atenção, existe a proposição lógica, cuja regra é sentença declarativa, tem verbo e o conteúdo poderá ser considerado verdadeiro ou falso. Como eu tinha dito em outras dicas, o raciocínio lógico é uma parte da matemática e nós aprendemos a identificar a frase do raciocínio lógico que se chama proposição lógica. E você deve estar pensando, como é que eu trabalho com frases? Você vai trabalhar fazendo conta. Fazendo conta, professor? Exatamente. Você vai fazer conta com as chamadas proposições compostas. Como assim proposições compostas? Bom, presta atenção, vou fazer você chorar e se arrepiar um pouco, que eu vou fazer você ir lá para a sua série fundamental, quando você estava começando a ser alfabetizado na matemática. Preste atenção num detalhe, numa linha de raciocínio que parece ser boba naquela época e agora ela faz uma importância enorme para você entender como é que eu faço conta na lógica. Eu tenho aqui 2 mais 3 igual a 5. Poxa, Santana, isso é básico demais. É, mas eu quero que você tenha a seguinte essência. Você só conseguiu fazer essa conta porque lhe ensinaram qual era o valor do 2, qual era o valor do 3. Lembra daqueles livrinhos? 2 figurinhas de banana, a tia mandava você botar o 2, 3 figurinhas de maçã, a tia mandava você colocar o 3, né? Representando unidades. Depois você aprendeu o que significa este símbolo aqui, que é o símbolo da adição, e foi lhe ensinado como é que se dava o resultado. Percebam, meus amigos, que é exatamente disso que eu preciso para que você comece a fazer conta na lógica. Eu preciso que você saiba os valores lógicos de cada frase da conta, lembra? Verdadeiro ou falso, saiba identificar o conectivo da conta e saiba dar o resultado. Ah, Santana, então é a mesma ideia de quando a tia me ensinava tabuada. Exatamente. E eu vou mais longe. Percebam aqui que eu usei os mesmos números, mudei só o símbolo e mudou a conta. Porque você aprendeu que isso aqui é a multiplicação. O resultado dá diferente. 2 vezes 3, 6. No raciocínio lógico é a mesma coisa. Se eu mudar o conectivo, o cara que representa a conta, muda o resultado. Então vamos lá. Proposição composta é o nome tradicional, mas ela já representa uma conta da lógica. Vamos lá, olha aqui. Proposição simples seria como se fosse o nosso 2. Proposição simples seria como se fosse o nosso 3. Então eu teria 2 frases unidas por um conectivo lógico, que é o cara que representa a conta na lógica. Exemplo, Santana é professor de matemática e Renato é professor de direito. Percebo que eu tenho 2 proposições simples e o E, que é um conectivo lógico, ou seja, no mesmo formato da nossa conta tradicional. Quando você olhar o E, você tem que saber que ele é um conectivo conjuntivo e como eu devo operá-lo para fazer conta. Mas ainda estou na dúvida, Santana, como é essa conta? Vou dar um exemplo. A proposição simples, Santana é professor de matemática, ela pode ter um valor verdadeiro ou um valor falso. A proposição simples, Renato é um advogado, ela pode ter o valor verdadeiro ou o valor falso. É justamente com esses valores que o E vai trabalhar. Então, para pensar. Vou me adiantar aqui no processo. A regra do E diz assim, que ele só é verdade se todas forem verdade. Então, você já começou a fazer conta. Se a frase do Santana for verdade, Santana é professor de matemática, e sou. E a frase do Renato, Renato é um advogado, também for verdade, pela regra do E, que só dá verdade se todas forem verdade, o resultado de toda a proposição composta também será verdade. Amiguinhos, presta atenção como é que foi a mesma ideia. Você sabia o valor do 2, você sabia o valor do 3, a tia te ensinou como é que fazia a conta com esses valores e você emitiu um resultado. Então pronto, o tio está te ensinando como é que eu sei o valor de uma proposição composta, uma frase com no mínimo duas frases simples conectadas. Eu fico sabendo o valor de uma, fico sabendo o valor da outra, olho para o conectivo, a minha mente vai trabalhar em qual conta eu estou e vai ser raciocinado em cima disso para dar o resultado.
resultado, ok? E aí, Santana, você mostrou aqui também que quando eu mudo de conectivo na matemática, muda a conta. Isso acontece na proposição composta? Acontece, porque nós temos vários conectivos, e, ou, se, somente se, mas isso é assunto para outras dicas, ok? Mudou o conectivo, mudou a conta, mas eles trabalham da mesma forma. Olha para um lado, olha para o outro, vê os valores, fazem a conta e emite o resultado. Última lembrança, hein? Proposição composta tem que ser a união de duas proposições simples. Se eu coloco Santana é professor de matemática e saia de casa, isso não é uma proposição composta. Por quê? Santana é professor de matemática, proposição simples. E depois saia de casa é proposição simples? Não. Sentença imperativa, da ordem. Uma ordem eu não consigo saber se é verdadeira ou falsa, então a conta foi por águas abaixo e aí acabou a proposição composta, ok? Isso não é proposição composta. Proposição composta está aqui, proposição simples, conectivo, proposição simples. Valeu, meus amigos. Mais uma dica do professor Santana, curso Gabaritar. Estou aguardando a próxima, hein?